Dois pesos e duas medidas. O caso do menino Sean ganhou uma cobertura bem diferente nos Estados Unidos e no Brasil. Em setembro do ano passado, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem sobre o caso de Sean, um menino de 8 anos que se tornou centro de uma briga judicial entre o pai americano e a família da mãe brasileira. Desde que foi trazido para o Brasil há 4 anos, os dois lados disputam a guarda definitiva do menor. Depois da morte da mãe, em agosto, o padrasto ganhou a guarda provisória de Sean, mas o pai resolveu lutar pela volta do filho para os Estados Unidos. E, baseado na Convenção de Haia, abriu um processo de sequestro contra os parentes da mãe. Depois do furo, a Folha de São Paulo foi proibida pela Segunda Vara da Infância e da Adolescência do Rio de fazer qualquer referência ao caso. Um silêncio que se espalhou pela mídia brasileira e que só foi quebrado em novembro pela revista Piauí, que publicou uma longa matéria com o pai de Sean, David Goldman. Existe o sigilo de justiça. Agora, esse sigilo é tão mais eficaz na medida em que as pessoas envolvidas têm poder de manipular influências, de estabelecer acordos para que realmente a sua identidade, a identidade dos envolvidos não venha a público. O tema só voltou à pauta em fevereiro por causa de uma grande reportagem do New York Times que enfocava a questão como uma batalha entre as duas nações. A mobilização da opinião pública americana em torno da luta de David Goldman por seu filho teve uma forte ajuda da internet. Sites de relacionamento fizeram campanha pelo retorno do garoto e até recolheram doações. Na TV americana, o caso foi tratado inicialmente como um drama familiar. Mas logo, documentários, programas, reportagens e entrevistas transformaram a questão jurídica numa grande comoção. A partir daí, a imprensa brasileira viu que não era mais possível se manter calada. Nos últimos dias, houve uma ampla repercussão do caso e o menino Sean foi parar nas primeiras páginas dos jornais e em capas de revistas. Na TV, as duas famílias deram suas versões sobre a questão. Há uma tendência à espetacularização do caso, pode vir a acontecer. No caso do Brasil, o que eu posso dizer é o seguinte: a imprensa americana é um pouco o nosso modelo. Vamos ser honestos e admitir isso. Quer dizer, daqui para frente não se sabe o que pode acontecer. Eu acho que o Sean Goldman está cada vez mais vulnerável em relação à sua tranquilidade e à sua preservação pessoal. Para a imprensa nos Estados Unidos, é basicamente um drama humano, reforçado por envolver um país relativamente exótico como o Brasil. A disputa se arrasta há quase 5 anos. Mas a descoberta do caso pela grande imprensa americana é recente. Aconteceu em janeiro, graças a uma bem-sucedida campanha de relações públicas dos partidários do pai americano na novela judicial. O drama emplacou na rede televisão NBC, no seu programa Dateline, que tem como uma das marcas registradas histórias humanas. Daí foi inevitável que congressistas se envolvessem, dando um caráter mais político e diplomático a uma disputa familiar. Grandes jornais como o New York Times passaram a acompanhar a pendência judicial. E não poderia faltar o programa de Larry King na rede CNN, que trafega entre os grandes temas políticos e as mais variadas histórias humanas. Mas, na imprensa, o pai da criança é a rede NBC, aquela do programa Dateline. Na semana passada, seu importante programa de jornalismo matutino, o Today Show, tinha uma entrevista com a secretária de Estado Hillary Clinton. Ela estava em Jerusalém e o grande assunto não eram as familiares e insolúveis disputas no Oriente Médio, mas a disputa sobre um garoto vivendo no Rio de Janeiro. Eu diria que, nesse momento, quem está agindo, protegendo, preservando a privacidade dessa criança é a imprensa brasileira, que, apesar de pseudo-prejuízo para o seu direito a informar, está tendo mais respeito com a imagem, com a privacidade dessa criança do que a imprensa americana.
E também diria que o pai, o padrasto, também está respeitando mais a privacidade, a integridade física dessa criança, o seu desenvolvimento sadio, do que o próprio pai biológico, que está fazendo uma divulgação do seu caso, usando a imagem da criança na internet, na mídia, expondo a criança de uma forma prejudicial ao seu desenvolvimento e à sua educação. Então, sob esse aspecto da divulgação, eu acho que se o rei Salomão tivesse que decidir quem está com o melhor direito, eu diria que o melhor direito está com a imprensa brasileira, que, pelo menos até janeiro, estava preservando essa criança, assim como a família brasileira também o fez. Hoje, o grande inimigo da liberdade de imprensa e da liberdade de informação no Brasil é o Poder Judiciário, porque juízes despreparados, desatentos aos predicamentos e aos mandamentos da Constituição, eles recorrem, por exemplo, à censura prévia, como, neste caso, o juiz não tem o poder, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, de impedir qualquer jornal de abordar qualquer assunto, porque ele não tem o poder de censura, principalmente o poder de censura prévia. No caso específico do Globo, o jornal optou por entrar no assunto a partir do momento que ele se transformou num tema da agenda diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Essa é uma questão objetiva. A questão, que também é objetiva, mas genérica, e aí eu penso aqui problemas que redações em que eu trabalhei, já tivemos com o Poder Judiciário. Passou a ditadura, nós nos livramos dos generais e dos censores da Polícia Federal, mas ficamos com enormes dificuldades, principalmente na primeira instância, na qual juízes, com uma visão, me parece, parcial da aplicação da Constituição na questão da liberdade de imprensa, nos pune e atuam como verdadeiros censores, impedindo publicação com censura prévia ou prosseguimento de noticiário, como é no caso da Folha, e em outros assuntos.